Oi, oi, eu sou a Mari e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o documentário da Billie Eilish que estreou hoje, dia 26 de fevereiro, no Apple TV+. Esse documentário, ele se chama The World is a Little Blurry, fazendo referência à música Willow Willow, da Billie, e ele está disponível, como eu disse, para assistir no Apple TV+. E o documentário ele tem 2 horas e 20 minutos de duração. É um documentário bastante longo. Inclusive, a própria Billie disse que inicialmente tinha cerca de 5 horas. Eles tiveram que ir cortando até chegar numa duração mais normal para esse formato de produção audiovisual. Mas enfim, vamos conversar sobre o documentário, que eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, muitas reflexões e análises que eu fui fazendo enquanto eu assistia a esse projeto, tá bem? Então a sinopse do documentário que vem no Apple TV+, é a seguinte. Este documentário traz um olhar profundamente íntimo sobre a extraordinária adolescente Billie Eilish. O premiado cineasta R.J. Culler acompanha a artista em turnê, no palco e em casa com sua família durante a gravação do álbum que mudou a sua vida. Eu acho que essa é uma boa sinopse. Ela descreve bem o que a gente pode esperar dessas 2 horas e 20 minutos. O documentário ele começa com a Billie cantando a música Ocean Eyes, um pedacinho dela, uma gravação bastante antiga inclusive, e falando sobre essa música. Pra quem não sabe, quando a Billie tinha 13 anos de idade, ela e o Finneas, que é o seu irmão e parceiro na vida de artista e compositora e cantora, eles gravaram a música Ocean Eyes, que era uma composição do Finneas, e o Finneas pediu pra Billie cantar, porque ele achava que ia ficar bacana na voz dela. Ela fazia aula de dança naquela época e ela decidiu fazer uma coreografia para essa música. E aí ela queria mandar o áudio dessa música que eles tinham gravado em casa para a professora de dança dela. Por isso eles subiram o áudio da música no SoundCloud. De repente, estourou. Milhares, milhares, milhares de pessoas estavam escutando essa música, rádios estavam tocando essa música, e foi a partir disso que a vida da Billie começou a mudar. Foi a partir disso que o atual manager dela entrou em contato com ela e com o Finneas, assinou com eles um contrato, que eles foram atrás de uma gravadora, né? Eles conseguiram um contrato com a Interscope, então as coisas começaram a acontecer a partir disso. Eu acho muito legal que o documentário começa falando sobre essa mudança, essa virada de chave na carreira da Billie. Então a gente começa a acompanhar os acontecimentos de 3 anos depois. Ou seja, a gente vai para o período em que a Billie e o Finneas estavam planejando o primeiro álbum dela, o álbum de estreia dela. A primeira hora inteira do documentário é focada exatamente nisso, no processo de construção do When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que é um dos meus álbuns favoritos da vida. Pra quem não sabe, eu sou muito fã da Billie Eilish, gosto muito dela, admiro muito o trabalho dela e do Finneas, acho que eles são incríveis enquanto músicos. Eu ia no show dela em São Paulo no ano passado, mas por conta da pandemia ele foi cancelado. Enfim, então eu acho que a primeira parte do documentário ela é muito legal, principalmente para quem gosta de entender sobre o mundo da composição e da produção de um álbum. Inclusive porque a Billie e o Finneas gravaram e produziram esse álbum inteiramente dentro da casa dos pais deles, dentro do quarto do Finneas. Enquanto essa primeira hora se desenvolve e a gente vê a construção do álbum, a gente também assiste algumas cenas, alguns takes da turnê intimista que a Billie já estava fazendo naquela época para divulgar o seu EP, né, que tinha sido lançado antes do álbum, e as músicas que ela já tinha liberado na internet. O ponto de virada do documentário acontece, então, quando o álbum é lançado. Então, esse momento ele é mostrado pra gente ali por volta da marca de 1 hora, e é quando as coisas começam a virar e a gente começa a acompanhar o sucesso estrondoso e as coisas incríveis que aconteceram na vida da Billie a partir de então. Logo depois do lançamento do álbum, a gente também acompanha o show dela no Coachella. E essa parte do Coachella dura aí por volta de uns 20 minutos, e eu acho que realmente toda essa parte do lançamento do álbum e do Coachella é o grande ponto de virada do documentário. E no período em que a gente tá ali assistindo as coisas do Coachella, 2 coisas importantes e interessantes de comentar acontecem. A primeira delas é a Katy Perry e o Orlando Bloom indo conversar com a Billie, né? Eles pedem ali pra produção pra dar um oi pra ela, porque gostam muito do trabalho dela. E aí a Katy fala pra Billie que, óbvio, gosta muito do trabalho dela,
mas que o noivo dela é apaixonado, não para de ouvir o CD da Billie, que tá muito, muito, muito impressionado com ela e gosta muito do trabalho dela. E aí a Billie agradece, dá um abraço nele e tudo mais, e volta pro backstage. E aí, naquele momento, o Phineas explica pra ela que ela acabou de conhecer o Orlando Bloom, que é conhecidíssimo, famosíssimo por Piratas no Caribe e tantas outras coisas. E ela fica chocada porque ela não sabia quem era o Orlando Bloom, que ela tava conhecendo, na verdade, o Orlando Bloom, né? Ela conhecia ele de Piratas no Caribe, mas ela não tinha feito a associação. Aí depois ela volta pra conhecer ele de novo. E eu acho muito fofa a maneira como tanto a Kate quanto o Orlando realmente dão uma força e um apoio ali pra ela. E aí, logo depois, a gente assiste ao show da Billie no Coachella, e acho que no dia seguinte teve o show da Ariana Grande, que a Billie foi assistir. Ou foi no mesmo dia, não tenho certeza da data, porque isso não fica muito claro. Mas aí, ela conhece o Justin Bieber, enquanto eles assistem ao show da Ariana Grande. E esse momento foi muito impactante pra mim. Eu não gosto muito do Justin Bieber, não é um artista que eu acompanho, não fui fã dele na minha adolescência também, mas a Billie foi. A Billie tinha ele como a coisa mais importante da vida dela, quando ela era muito adolescente, ele foi o grande ídolo dela. E ele já tinha entrado em contato com ela pra eles gravarem alguma coisa juntos, que depois virou o remix de Bad Guy, né, que ele participa. Mas eles ainda não tinham se conhecido pessoalmente. E aí naquele momento eles se conhecem. E é muito emocionante, é muito, muito emocionante, porque a Billie realmente fica muito impactada, muito emocionada, porque aquilo, de certa forma, representava aonde ela tinha chegado, né? Ela sonhava com Justin Bieber, ela só pensava nele, admirava ele, e de repente ela tava ali, vivendo os melhores momentos da vida dela, da carreira dela, conhecendo o grande ídolo dela, sendo reconhecida pelo grande ídolo dela, e estabelecendo uma relação recíproca, né? Então eu acho que esse momento ele é muito emocionante. E aí então depois disso, depois do Coachella, a gente segue para a segunda metade do documentário, que é focada nos resultados do lançamento do When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Mas principalmente na turnê também desse álbum, né? Nos shows, nas viagens, no contato da Billie com o público e com o mundo das turnês e das divulgações de um álbum pop. E enquanto tudo isso acontece, tanto na primeira parte, mas com mais força na segunda parte, o documentário ele se preocupa em retratar a Billie Eilish como uma adolescente normal, a parte dela que ainda é de uma adolescente normal. Então a Billie naquela época estava num dos períodos mais chatinhos da nossa vida, né? Que são os anos mais de irritação e rebeldia na adolescência, e o documentário mostra isso. E mostra, na minha opinião, com o objetivo de fazer com que o público entenda que ela não é perfeita, que ela é uma pessoa com a qual a gente consegue se relacionar, que ela tem os seus defeitos, os seus surtos, as suas tristezas, as suas felicidades, os seus questionamentos, como todos nós temos ao longo da vida toda, mas principalmente na nossa adolescência. E eu acho que isso faz com que seja fácil mesmo pro público, pra faixa etária, pro público-alvo dela, na verdade, né, conseguir se relacionar e se identificar. E eu acho que uma coisa bastante interessante do documentário é que ele equilibra muito bem problemas de uma adolescente normal com problemas de uma adolescente que é uma das maiores estrelas da nova geração da música pop. Então a gente vê a Billie tirando a carteira dela de motorista, estudando para tirar a habilitação dela, fazendo o teste, passando no teste, enquanto a gente também acompanha a Billie viajando o mundo todo para fazer shows. A gente acompanha também a Billie num relacionamento nada saudável com alguém que não se importa muito com ela, enquanto a gente também acompanha o fato de que ela precisou, em determinado momento, atender várias pessoas importantes num dia que ela estava super na bad, não queria ver ninguém e precisou agir de forma adulta também naquele momento. Então eu acho que rola esse equilíbrio e é muito interessante de ver essas duas facetas de uma mesma pessoa. Inclusive, falando sobre o relacionamento que ela teve, foi uma grande surpresa, né? No documentário ela revela e mostra um cara com o qual ela se relacionou antes do lançamento do When We All Fall Asleep, Where Do We Go? E logo depois também, acho que tudo ali meio misturado. E ela chama essa pessoa de Q em inglês, né? No documentário não cita o nome dele, a gente achou depois o nome dele na internet, mas não vem ao caso aqui. O que eu ia comentar é que ninguém sabia que ela tinha mantido um relacionamento por mais ou menos 1 ano. E é bastante incômodo pra gente enquanto a gente assiste, pelo menos foi a minha percepção, ver ela se importando demais com alguém que
aparentemente não se importa tanto assim com ela, não se importa na mesma intensidade. Ela tava muito mais envolvida, engajada e disposta no relacionamento do que esse cara. E ela vai narrando isso ao longo do documentário, como parte dessa história, até o momento em que ela de fato termina esse relacionamento, e a gente também acompanha ela lidando com as consequências desse término, com as tristezas desse término, com o fato de que ainda assim ela precisava subir em cima de um palco e fazer um show logo depois de ter terminado, e dava pra ver claramente que ela tava abalada, mas ela tinha responsabilidades pra cumprir. Então acho que essas duas coisas, esses dois lados da Billie, como eu disse, o lado de adolescente normal e de adolescente famosa, eles se contrastam, eles se chocam por vezes, mas ela consegue administrar tudo muito bem. E eu acho que ela consegue administrar tudo muito bem por um motivo bastante claro e bastante simples: o apoio e o amor e a estabilidade da família dela. Eu acho que a relação familiar da Billie guia o documentário do começo ao fim, e é uma representação de como isso guia mesmo a vida dela, né? Eu acho que faz toda a diferença do mundo você entrar nesse tipo de mundo e universo, que é o universo do entretenimento, da fama, da música, tendo do seu lado pessoas na sua família que conseguem colocar os seus pés no chão, que conseguem te proteger, que conseguem te auxiliar e tá do seu lado. E a família inteira da Billie funciona justamente assim. Tudo que ela faz é do lado do irmão dela, os dois têm uma relação lindíssima, e os pais deles são extremamente apoiadores, torcem, estão lá, levam pra todos os lugares, estão juntos em tudo, participam ativamente de todas as coisas e se preocupam em dar uma vida normal pra ela na medida do possível. Uma outra coisa que, na minha opinião, é bastante forte no documentário é a preocupação e o carinho que ela tem com os fãs. É muito bonito de ver como ela se importa, como ela sempre para pra conversar com todo mundo, como ela engole o choro quando ela tá mal, quando o assunto são os fãs dela. E é muito, muito legal vê-la fazendo isso, sendo tão nova e realmente dando valor às pessoas que estão fazendo com que seja possível que ela realize os sonhos dela. Mais um ponto pra gente comentar é que eu também gosto de como o documentário aborda a síndrome de Tourette, eu não sei como pronuncia o nome dessa síndrome direito, Tourette, talvez, enfim, que a Billie tem. Porque muita gente lida com esse tipo de condição, né, como algo que precisa ser superado, como algo que é uma dificuldade. E aqui no documentário, isso existe na narrativa porque faz parte de quem ela é. Isso tá ali, aparece de vez em quando porque é ela, faz parte dela. Então a gente acompanha às vezes ela tendo alguns tiques, algumas mini crises ali por conta dessa síndrome, mas isso é abordado com a maior naturalidade do mundo porque é parte dela, então não tem por que ser abordado de outra forma. E aí então, nos últimos 10, 12 minutos do documentário, a gente acompanha o Grammy, né? O Grammy de 2020, desde o momento das indicações até a premiação e as vitórias da Billie. Então a gente vê as indicações, a família dela contando pra ela das indicações, ela conversando com o Phineas, todos eles comemorando, felizes. E depois a premiação em si, com ela levando 5 dos 6 Grammys que ela estava concorrendo. Eu gostaria que o contexto do Grammy, e não só do Grammy, mas todas as coisas incríveis que aconteceram com a Billie no sentido de prêmios, de números e de críticas, tivessem sido um pouquinho mais abordados. Talvez não só nos últimos 10 minutos, mas na última meia hora do documentário. Era o que eu esperava, que o Grammy e coisas relacionadas teriam um pouquinho mais de foco, porque eu acho que é surreal tudo o que aconteceu com ela, e eu acho que valeria a pena ter explorado tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu entendo que ela quis mostrar um lado dela um pouco distante dos números, da fama, dos prêmios, e mais próximo a quem ela é mesmo na privacidade, né? Na intimidade, no dia a dia, na vida pessoal mesmo. Mas, como eu disse, eu preferiria que ela tivesse contado um pouquinho mais, com mais calma, com mais detalhes, como o Grammy, ou talvez até o prêmio de Woman of the Year da Billboard, influenciaram ela, como ela se sentiu em relação a isso, com um pouco mais de calma. Isso não acontece, mas tudo bem. Por último, eu acho que é muito poético e muito significativo que o documentário termine com a Billie cantando mais uma vez a música Ocean Eyes, que foi a música que deu início ao documentário e à carreira dela como artista. Ela termina ali cantando de novo essa música num outro contexto, num grande show, diferente da primeira vez que a gente vê ela cantando, que é quando ela estava dentro da casa dela.
Enfim, gostei muito do documentário, espero que vocês tenham gostado do vídeo e das coisas que eu disse. Quem já assistiu o documentário aí também escreve aqui embaixo, me diz o que achou, como foi, o que vocês conseguiram pegar de tudo isso. Eu gostei muito e acho que vale muito a pena assistir, tá bem? Obrigada por terem me assistido. Quem ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, tem vários vídeos aqui sobre a Billie, sobre o mundo da música pop de forma geral. Vai ser um prazer ter vocês comigo, tá bem? Um beijo grande e até a próxima!